Me chamo Samira e quero agradecer ao canal Amores Proibidos pela oportunidade de me expressar. Tenho 28 anos e hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma história bem intensa. Foi o dia em que traí meu marido com o nosso vizinho angolano. Sim, você leu certo. Eu vou contar cada detalhe dessa experiência que foi, no mínimo, inesquecível. Tudo começou quando eu estava numa fase louca da minha vida. Eu não conseguia parar de ir a festas, baladas e eventos sociais. Cada noite parecia uma nova aventura e eu estava vivendo tudo no limite. A sensação de liberdade, de não ter amarras, era viciante. Só que, ao mesmo tempo, minha vida pessoal estava um caos. Meu casamento parecia mais um compromisso que eu estava cumprindo do que algo que eu realmente queria. A rotina com meu marido já estava batida, sem graça. E foi nesse tumulto que eu percebi que, para não enlouquecer de vez, eu precisava voltar à minha vida normal de mulher casada. Então voltei para a rotina. Mas claro, com um detalhe picante. Eu tinha um amante para me ajudar a dar aquela manutenção extra, sabe? Alguém que me tirava da monotonia e me fazia sentir viva de novo. Só que eu sou do tipo que se cansa fácil. Não demorou muito para que a vontade de fazer algo proibido começasse a crescer dentro de mim novamente. Eu sentia aquela inquietação, uma necessidade de quebrar as regras, de viver perigosamente. Foi aí que ele entra na história. O vizinho angolano, um homem de presença forte, olhar penetrante, daquele tipo que você percebe a quilômetros de distância. Toda vez que eu o via, sentia meu corpo reagir de um jeito que era impossível ignorar. Eu sabia que era errado, mas a tentação estava ali, me chamando. E existe sensação melhor do que experimentar algo novo, diferente? A adrenalina que corre pelas veias, o coração batendo mais forte, o calor subindo. Eu estava viciada nisso. Não conseguia mais me segurar. E assim, a traição se tornou uma parte da minha vida. Uma parte que eu não queria abrir mão. Eu sabia que estava jogando com fogo, mas a emoção, o prazer e aquela sensação de estar sempre no limite me faziam querer continuar. Afinal, quem pode resistir à tentação quando ela está bem na sua frente, oferecendo tudo o que você deseja? Para completar, Pedro, meu marido, viajou por algumas semanas e o meu estímulo por coisas novas aumentou. Afinal, o melhor desse mundo de casada, com casado, é você ter vários parceiros diversos, com todo o respeito e prazer do mundo. As novas vivências alteraram meus sentidos, e agora no dia a dia eu estava mais atenta aos homens ao meu redor. E tinha esse vizinho angolano, como eu falei para vocês, um bonitão que eu observava discretamente, mesmo antes de começar a aprontar por fora. Ele morava no mesmo prédio que eu, mas em uns 2 andares acima. Sempre o via na piscina do condomínio com a esposa e sua filha. Ele tinha por volta de 1,90 m de altura, relativamente malhado, mas sem exageros, barba aparada e bem desenhada. Engraçado que, quando cheguei no condomínio, ele dava umas encaradas e olhadas que me desconcertavam, mas eu, boba na época, saía da situação. Até meu marido percebeu, mas brincou dizendo: "Deixa ele aí desejando, aproveita, sou eu." Credo, amor, não fala desse jeito. Fiquem até o final e não percam nenhum detalhe desse conto tão maravilhoso. Então pensei que se eu fosse mais corajosa, talvez conseguisse uma diversão na vizinhança. Sempre fui péssima nessa coisa de olhar e dar sinais, mas eu precisava tentar, pois possivelmente não o encontraria em sites ou aplicativos, ainda mais nós dois próximos de casa. Estrategicamente, esperei por ele embaixo, como se tivesse no celular, ou aguardando alguém ou ligação, por 3 vezes. Ele sempre saía de casa às 7h30 da manhã, então era fácil prever e organizar um movimento. Na primeira vez, eu o encarei, e quando ele olhou de volta com um "bom dia", consegui segurar minha tendência natural de me sentir tímida e desviar o olhar, e enquanto respondia "bom dia, vizinho", eu o olhava com mais desejo. E ele percebeu nesse mesmo instante, só vi a coçada que ele deu. Na segunda vez, nossos olhares se cruzaram, e juntos, nós dois sorrimos um para o outro de um jeito malicioso, e claro que cada um falou bom dia por educação também. Na terceira vez, a mesma coisa do dia anterior se repetiu. Não sabia mais o que fazer, pois uma abordagem direta era complicado, mas a cartada estava dada. Neste dia, no meio da tarde, uma mensagem de um número não salvo no celular. "Boa tarde, vizinha. Aqui é o Aduque do apartamento 7. Nessa hora eu abri sorriso de lado a lado. Admito que fiquei estimulada só com a voz dele. "Boa tarde, bem?"
Tudo certo, só para avisar que deixei uma moto de um amigo em sua vaga. As minhas todas ocupadas, mas ele vai tirar antes do final da tarde. Peguei seu número no grupo do bloco do condomínio. Sem problema. Eu chego nesse horário mesmo, a Duque. Obrigado. Vizinha prestativa e, com o perdão a seu marido, muito bonita. Obrigada. Sinta os mesmos elogios devolvidos. Confesso que minha resposta saiu um tanto mecânica. Sou péssima quando o assunto é paquera, sempre fui. E ainda mais naquela situação. Não estava pronta para ser direta, mesmo que quisesse. Mas não era só isso. Ainda havia um certo desconforto, um nervosismo que eu tentava esconder. Algo no olhar dele, no jeito que ele falava comigo, me fazia perder um pouco o rumo. Então, indiretamente fui chamado de bonito. Ele não perdeu tempo em notar a troca de gentilezas. Você é sim, acabei admitindo, antes que pudesse me segurar. Eu te acho bastante atraente, com todo respeito à sua esposa, claro. As palavras saíram rápido, sem filtro, o que me deixou com um leve calor no rosto. Ele deu um sorriso que me fez questionar o que viria a seguir. Ele puxou mais conversa, como se nada demais tivesse acontecido. O tema mudou para trabalho. Soube que ele era sócio, junto com o irmão, de algumas lojas de tecnologia na região. Um administrador nato, sempre envolvido com números, metas, crescimento. Ele começou a falar das dificuldades que enfrentava no negócio, reclamando dos impostos absurdos, dos funcionários que às vezes não entregavam o esperado, e eu fui entrando naquela conversa. Eu sei bem como é, falei, tentando relaxar. Sempre tive a vontade de trabalhar por conta própria, ser minha própria patroa, empreender, ter algo meu. Então somos dois, ele respondeu com um brilho nos olhos. Trabalhar para si mesmo é o ideal. Difícil, mas vale a pena. Daí a conversa foi se desenrolando, passamos a falar sobre o condomínio. Ele tinha opiniões fortes sobre a organização do lugar, as melhorias que poderiam ser feitas. Depois mergulhamos em política, num debate rápido sobre como o cenário nacional complicava ainda mais a vida dos empresários como ele. Ficamos conversando por horas. Casada, há quanto tempo você, dona Samira? Ele perguntou, como se estivesse prestes a entrar em um terreno perigoso, mas ao mesmo tempo irresistível. Agora faz 4 anos, casei cedo, aos 24 anos. Respondi, tentando manter o tom casual, mas já sentindo a temperatura subir do outro lado da linha. Legal, ele respondeu com um leve riso, quase malicioso. Eu tenho 38 e casei com 28. Vida de casado é bom, mas com o tempo vai cansando, sabe? Sorte que o seu casamento ainda é recente. Quem sabe você não chegou nesse ponto ainda. Por um segundo, fiquei em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Mesmo sem querer admitir, ele tinha tocado em algo que há tempos eu evitava confrontar. As rotinas que se acumulam, a falta de novidade, aquele sentimento de que algo estava faltando, mas eu não sabia exatamente o que. Quando voltei a falar, já me sentia mais à vontade, como se estivesse liberando algo que segurava por tempo demais. Também estou lidando com rotina e mesmice. Acho que faz parte da escolha que fizemos, né? Todo relacionamento, mais cedo ou mais tarde, acaba caindo nisso. Ele soltou um suspiro, um som baixo e disse, sim, mas vou ser sincero com você, vizinha. Uma mulher como você, linda desse jeito, merece mais, merece desfrutar mais, sem medo, sabe? Sem se prender tanto a isso. Desculpa se estou sendo muito direto, mas se fosse casado com uma mulher assim, eu não deixava você ter um momento de paz, se é que me entende. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Meu coração começou a bater mais forte, e eu me peguei sem fôlego por um instante. Ele era ousado, provocador, e sua fala não deixava espaço para mal-entendidos. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer, e a maneira como ele jogou aquilo no ar só fazia com que eu me sentisse ainda mais tentada a continuar a conversa. Não era apenas o elogio, era a maneira como ele me fazia sentir desejada, valorizada de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Eu agradeci e dei uma risadinha ao telefone. Obrigada, mas você sabe, a rotina acaba pegando todo mundo, né? Quem casa já sabe como é. Acho que a solução talvez seja aquela da música que diz que casado também namora. Soltei a frase com um ar de brincadeira, mas a verdade é que eu estava testando o terreno, sondando para ver até onde ele iria. Do outro lado da linha, ele não perdeu tempo. Também acho desse jeito. E então, vamos namorar, hein? Que tal? O tom dele, meio provocativo, fez meu coração bater um pouco mais forte, como se ele estivesse jogando um desafio em minhas mãos. Tentei manter o controle e brincar de volta. Quem sabe um dia, a gente pode se conhecer melhor.
Um dia a sós, os dois, com calma, né? Aquelas palavras saíram da minha boca cheias de duplo sentido. O clima estava esquentando rápido demais e eu estava no controle da situação, mas ao mesmo tempo me deixando levar. Foi então que, do nada, ele mandou uma foto. Quando abri a imagem no meu celular, meus olhos se arregalaram. Era uma foto do seu taco de beisebol, enorme por acaso. Ele claramente fazia jus à sua origem, e não hesitei em notar o quanto ele era abençoado nesse quesito. Meu coração disparou e senti meu rosto corar. Aquele homem sabia exatamente como mexer com a minha cabeça. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas foi inútil. Decidi entrar no jogo. Sem pensar duas vezes, retribuí com uma foto minha. Era uma que eu tinha tirado para o Pedro, mas agora parecia a oportunidade perfeita para usá-la de novo. Mal enviei a foto e a reação dele foi imediata. Ele ficou alucinado. Meu Deus, preciso te ver. A gente precisa dar um jeito de se encontrar agora. A urgência na voz dele era evidente, e só de imaginar aquela possibilidade, meu corpo inteiro reagiu. Comentem se está gostando e fiquem até o final. Vocês não podem perder o que está para acontecer. Olha, amanhã faço home office pela manhã. Marido vai voltar só no final do dia. Como está para você? Perguntei com a adrenalina já disparando antes mesmo de saber a resposta. Era como se cada palavra minha carregasse aquela mistura de tensão e expectativa, sentindo o peso da situação e sabendo o que estava por vir. O coração já acelerado, batendo na mesma frequência da urgência que eu tentava esconder. Minha esposa sempre sai às 8 horas da manhã e volta à tarde, raramente meio-dia. Posso sim voltar umas 8:30 da manhã em casa, sem levantar suspeitas. Ele respondeu, e naquele instante tudo parecia encaixar. O jogo estava prestes a começar. A tensão entre as nossas falas só aumentava, como se as possibilidades se tornassem reais de repente. O que antes parecia um flerte distante, agora estava ali, tomando forma. Cada detalhe contado por ele trazia uma sensação de perigo que apenas elevava a excitação, tornando cada segundo uma espera eletrizante. Você passa em casa e nos conhecemos, checamos se a química bate. Minhas palavras carregavam aquele desejo contido, como se o tempo até o encontro fosse uma barreira que eu mal conseguia suportar. A promessa do toque, a ideia de estarmos sozinhos no mesmo espaço, em um cenário que ninguém além de nós dois saberia, fazia tudo ficar mais intenso. Impossível o marido chegar, mas checarei antes por onde ele anda antes de te chamar. Eu acrescentei, tentando manter a cabeça fria. Mas a verdade era que o coração já estava disparado, o sangue correndo rápido nas veias, enquanto imaginava o momento em que tudo finalmente aconteceria. Perfeito. Nosso bloco é sempre vazio de gente transitando, principalmente nesse horário. Ele afirmou com aquela segurança que só aumentava a expectativa. A ausência de pessoas era quase uma garantia de que, ao entrar no meu apartamento, teríamos todo o tempo necessário. Entro de vez no seu apartamento e aí tudo será nosso. Aquele nosso soava quase como uma assinatura do que estava prestes a acontecer, uma declaração de que, uma vez dentro, não haveria mais volta. Cada detalhe me fazia imaginar o que viria, a tensão crescendo em cada frase, como se o momento já estivesse prestes a explodir. Qualquer coisa, você me esconde embaixo da cama, ele brincou, e a risada compartilhada veio como um alívio momentâneo da tensão crescente. Mas por trás daquela brincadeira, ambos sabíamos que o clima era outro. No dia seguinte, com tudo já bem combinado, eu estava à espera, com uma roupa íntima que só havia mostrado uma vez ao meu marido. O coração batia acelerado, as mãos um pouco trêmulas de nervosismo e expectativa. Antes de tudo acontecer, conferi cuidadosamente onde o corno estava. Ele tinha saído para o trabalho e, por sorte, ainda não havia dado sinal de que voltaria tão cedo. Isso me deu um pouco de segurança. Mandei o sinal verde para o meu vizinho, que já estava no carro estacionado na garagem. Ele sabia que a porta estaria destrancada para facilitar tudo. Quando saiu do elevador, não perdeu tempo. Avançou rapidamente pela porta, tomando cuidado para que ninguém no andar o visse. O coração disparou ainda mais naquele instante. Era um momento arriscado, mas a adrenalina de ser pego a qualquer momento deixava tudo ainda mais intenso. Quando ele entrou, o plano inicial era conversar, medir a química, entender se aquela paixão no ar era só coisa da minha cabeça ou se havia algo real entre nós. Mas, para minha surpresa, ele não hesitou nem por um segundo. Assim que atravessou a porta,
Já veio direto me beijando com uma intensidade que me deixou sem ar. Foi tudo muito rápido, quase não tive tempo de pensar. Em meio a tantos beijos, eu comecei a sentir um volume, e naquele momento, um pensamento rápido passou pela minha cabeça. Não é possível que isso seja de verdade. Que tamanho de negócio é esse? Me assustei, pessoalmente é gigante. Meu corpo reagiu imediatamente àquele toque, e o calor subiu no mesmo instante. A situação toda parecia surreal, como se eu estivesse em um sonho ou um filme. Cada segundo parecia eterno, mas ao mesmo tempo tudo estava acontecendo de maneira tão acelerada que eu mal conseguia acompanhar. Em meio àquela confusão de sentimentos e sensações, lembrei que precisava me precaver. Sabia que meu marido poderia voltar a qualquer momento, e a última coisa que eu queria era ser pega em flagrante. Com os nervos à flor da pele, rapidamente fui até a porta e coloquei o ferrolho. Era Meira minha garantia, uma barreira para evitar que, caso ele chegasse de repente, entrasse rápido demais e nos pegasse desprevenidos. Enquanto isso, meu vizinho não parava. Os beijos se tornavam mais intensos. Eu estava completamente entregue. O calor daquele momento tomava conta de mim, e a adrenalina de estar vivendo algo tão arriscado, tão fora do comum, fazia tudo parecer melhor ainda. Voltei para seus braços, sentindo o calor do seu corpo me envolver completamente. Seus beijos foram intensos, carregados de uma urgência que fez meu coração disparar. Nossos olhares se encontraram e, naquele momento, sabíamos o que viria a seguir. Ele pegou sua bastão e começou sem parar. Cada movimento era preciso, cada investida fazia tudo tremer. A cada segundo, a tensão aumentava, um jogo de controle e entrega. Uma dança onde o ritmo acelerava até que, após longos 10 minutos de pura intensidade, ele finalmente se aliviou, soltando um suspiro profundo de alívio e satisfação. Sem dizer uma palavra, nos olhamos, cúmplices, e começamos a nos limpar com as toalhas umedecidas que eu, estrategicamente, tinha deixado ao lado do sofá-cama. Eu já sabia que a noite seria intensa e não queria perder nenhum detalhe. Mas mal terminamos de nos limpar e já estávamos novamente em chamas. Nossos lábios se encontraram outra vez e o calor voltou, ainda mais forte. O toque dele era uma mistura de delicadeza e desejo, e eu sentia cada célula do meu corpo respondendo ao contato. Não demorou muito até que ele, com um sorriso malicioso, olhou para mim e disse: Duque, agora quero no anel. Já comenta e deixa o like, se você está gostando desse relato de infidelidade. Aquelas palavras foram como um disparo de adrenalina. Meu corpo inteiro reagiu de imediato, o desejo crescendo rapidamente. Sério? Que maravilha! Respondi com a voz carregada de excitação. Eu faço com jeitinho, viu? Completei, enquanto sentia o calor subir ao rosto. O ambiente ao nosso redor parecia desaparecer. Tudo se resumia àquele momento entre nós dois. Com cuidado e precisão, ele começou. Eu sentia cada segundo como se fosse uma eternidade, mas aos poucos, o ritmo foi aumentando. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Cada movimento seu era certeiro, calculado, e meu corpo respondia. Quando finalmente chegamos ao fim, ambos estávamos exaustos, suados e satisfeitos. Ele se aquietou, ofegante, e eu me deitei ao seu lado. Naquele momento, eu sabia que a história daquela manhã entre nós estava longe de acabar. Após nos limparmos, nos beijamos novamente, trocando carícias intensas. A conexão entre nós era forte, e nossos corpos ainda pulsavam de desejo, mas dessa vez sem a pressa inicial. O clima no ar estava diferente, mais íntimo, como se tivéssemos criado um elo que transcendia o momento. Entre beijos e toques suaves, conversamos um pouco, como dois cúmplices que, além de amantes, compartilham segredos. Ele se vestiu devagar, como se o ato de se cobrir fosse o sinal de que o nosso encontro estava chegando ao fim, mas também uma promessa de que haveria mais. Antes que ele saísse, fiquei de olhos atentos. O corredor precisava estar livre, sem movimento, e aquele breve instante de tensão acelerou meu coração. Meu corpo já sabia que o momento de separação era parte da nossa rotina arriscada. Verifiquei que tudo estava tranquilo e, com um aceno discreto, ele saiu em direção à casa dele. O som dos seus passos, sumindo no corredor, me trouxe uma sensação estranha, uma mistura de alívio e saudade antecipada. Agora, o que era para ser mais um encontro casual se transformava em algo maior.
Além do amante fixo que mencionei no início deste relato, a Duque, meu vizinho angolano, havia entrado para a lista também. Nossa conexão não era mais algo entre vizinhos, estava ganhando consistência para sermos amantes um do outro. Passamos a nos encontrar com uma frequência quase semanal, quando que o perigo parecia distante, como uma onda de adrenalina e desejo nos dominava, era impossível resistir. Era uma relação de fogo, mas controlada. O simples toque dele já fazia o sangue ferver, e quando as condições permitiam, o desejo nos consumia sem pensar duas vezes. No entanto, em dias onde as coisas não pareciam seguras, não éramos imprudentes. Nesses momentos, era melhor esperar a tempestade passar. Nenhum de nós estava disposto a correr riscos desnecessários. Afinal, como diz o ditado, quem come calado, come sempre. E é exatamente isso que fazíamos, em silêncio, com cautela, sem pressa, mas sempre com aquele desejo ardente esperando o momento certo para explodir. Quando os encontros aconteciam, era como se o tempo parasse e apenas a intensidade de nossos corpos falasse. Cada toque, cada suspiro era carregado de emoção. Eu podia sentir o perigo e a excitação caminhando lado a lado, mas isso só fazia tudo parecer mais real, mais urgente. Sabíamos que nossos encontros não podiam ser frequentes demais para não levantar suspeitas, mas o suficiente para manter a chama acesa e nos fazer ansiar pelo próximo encontro. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. É aqui que você vai encontrar mais e mais histórias como essa, cheias de adrenalina e desejo. Cada novo relato é uma experiência única, onde as emoções estão sempre à flor da pele e não quero que você perca nada. Ative o sininho para receber as notificações e estar sempre por dentro dos vídeos que estão por vir. E claro, se gostou desse relato, deixe seu like.